O ministro Haddad afirmou, fez declarações aí referente ao déficit, nós começamos a falar no início do programa, isso mexeu com o mercado, trouxe uma instabilidade, um mal-estar, né, neste momento, e claro, déficit nas contas públicas. Havíamos dito, o orçamento de 2023 foi preparado pelo governo anterior e não comportava esse número de ministérios, todo esse aumento dessas pastas. O governo pode fazer aquilo que acredita ser melhor para o país dentro das políticas de Estado. Perfeito. Criou-se os outros ministérios, fez todas umas adequações, mas e o valor para isso? E como você adequa o orçamento a isso? Seus gastos públicos, seu déficit, como você adequa isso? No início do ano, nós tivemos toda aquela preocupação, no ano passado, foi no final do ano, e no início do ano, com a preocupação da manutenção do Bolsa Brasil, do Auxílio Brasil, que virou Bolsa Família, e essa adequação se mantinha os R$600, se reduzia, de onde sairia o dinheiro, e de lá para cá vem se muito falando em arcabouço e também em reforma fiscal. O arcabouço já foi votado. O orçamento de 2024 já se encontra, né, no Legislativo. Deve sofrer algumas alterações ainda. Mas o país carrega aí, durante os últimos meses, um déficit. Vamos falar sobre isso agora. Vamos com as informações. Haddad reafirma compromisso fiscal, mas aponta erosão de receitas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ratificou o empenho do governo federal com o controle das contas públicas. Vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que tenhamos um país melhor, disse em entrevista coletiva em Brasília na segunda-feira. Segundo o ministro, não há da parte do presidente Lula nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Ele garantiu que ninguém está aqui afrouxando nada, querendo contornar nada, omitir informação. Haddad, no entanto, admitiu que há erosão de tributos por duas razões. Em função do abatimento sobre a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, que, conforme permitido pela Lei Complementar número 160 de 2017 e por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, também naquele ano que retirou da base de cálculo do PIS/COFINS o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, recolhido pelas empresas. Esse gasto tributário está em um patamar exagerado em função dessas decisões que foram tomadas em 2017 e que a repercussão está acontecendo agora, afirmou o ministro. De acordo com ele, o abatimento sobre a base do cálculo da CSLL e do IPJ, o Imposto de Renda, e também a contribuição social, no ano passado, foi de 149 bilhões e a estimativa para esse ano é de 200 bilhões. Quanto à decisão do STF, Haddad não informou o volume total de recursos perdidos, mas citou como exemplo o caso de uma empresa fabricante de cigarros que, com o veredito da Suprema Corte, ficou com um crédito de 4,8 bilhões que serão deduzidos de tributos que deveriam ser recolhidos. O ministro evitou citar o nome da empresa, mas disse ter uma agenda com o Supremo para corrigir distorções. Preciso de apoio político, preciso do Congresso, preciso do Judiciário. Tenho tido até aqui a colaboração tanto de um quanto de outro. O ministro revelou já ter tratado do problema da erosão fiscal com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e com o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira. Isso é uma coisa que precisa ser feita pelos três poderes. Não é só a área econômica e o executivo. Bom, eu entendo que só uma coisa só, né? Está em tramitação no Congresso a medida provisória 1181, que dispõe sobre o crédito fiscal decorrente da subvenção para a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. De acordo com a Haddad, a iniciativa corrige essas distorções. Tudo dando certo, 2023 vai ser o último ano dessa enorme brecha que permite às empresas abaterem da base de cálculo incentivos fiscais dados pelos estados. Vamos agora ao Banco Central. No início da entrevista coletiva, Haddad apresentou os economistas que serão indicados para os cargos de direção do Banco Central. Paulo Pichetti, professor da Fundação Getúlio Vargas, deve assumir a diretoria de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos, no lugar de Fernanda Guardado. E Rodrigo Teixeira, ex-funcionário da instituição, deve ocupar a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, em substituição a Maurício Costa de Moura. Os novos diretores
participarão do Conselho de Política Monetária, o Copom, formado pelo presidente do Banco Central e 8 diretores. Uma das atribuições do Copom é estabelecer a Selic, taxa básica de juros de economia. As informações são da Agência Brasil. É uma coisa só. Fazenda e Executivo está tudo ali, né? Fazenda faz parte, é um do Executivo. É uma coisa só. O ano passado alguém reclamou disso? Então. No ano anterior alguém reclamou? Gente, está faltando dinheiro, vai dizer que está faltando aqui, está faltando lá, tem que saber antes de gastar, né? E agora está aí. César, mais do mesmo. Como eu falei, de 22 para 23 a gente teve um superávit. Pô, foi algo gigantesco, absurdo? Não foi, mas não teve déficit. Então a gente tem que trabalhar com o dinheiro que a gente possui. Não dá para você fazer conta com o que ainda não existe. E principalmente com o que você sequer sabe como vai fazer existir. Porque alguns impostos ainda foram criados, só que se você sabia quanto arrecadaria com a criação de cada nova taxação, oneração, imposto. O pior é que eles acabaram criando alguns gastos que não tinha sequer a ilusão de onde viria a receita. Esse é o problema maior, e por isso um déficit tão grande. Há uma erosão de receitas. Não tem erosão de receitas. Sim, tem uma falta, como eu falei. Infelizmente, eles, e quando eu digo eles, são os envolvidos na parte de planejamento, fazenda, o próprio presidente. A impressão que eu tenho é que não tem alinhamento, não estão falando a mesma língua. Foi dada isenção para compra de carro popular. Quanto se deixou de arrecadar por conta dessa isenção? O ano que vem ainda, que já chega a 1 bilhão e 800 milhões. Então, a GM agora anunciou o corte de uma imensidão de trabalhadores por queda nas vendas. Então é que tá, Márcio, não adianta a gente pensar ali no alívio imediato. Pô, a gente ao invés de tratar a causa da doença, a causa do problema, a gente tá dando remedinho, tá dando aspirina, tá dando remedinho para dor de cabeça, que aí passa na hora. Quando passar o efeito do remédio, a gente vai ter o problema novamente. E é dessa forma que, infelizmente, a gente está governando o país. Não, vamos criar ali uma nova taxação, vamos onerar um pouco mais, ali de 6% para 8%, os super ricos. Não, vamos criar ali mais um negócio. Não, vamos. Só que aí, o que está se dando de isenção e de aumento de despesa, o que está se arrecadando mais não chega. Porque já tinha um buraco já. No começo do ano, quando se falou em aumento de Bolsa Família, em aumento da faixa de isenção de imposto de renda, na ampliação dos beneficiários do Bolsa Família, incluindo filhos maiores de 12 anos, incluindo até os adolescentes até 17 anos, já se sabia que ia ter um rombo grande. E dali já não tinha de onde tirar essa receita. E apesar disso, foi se ampliando. Veio a isenção aos veículos, veio o aumento do salário mínimo, veio o aumento da faixa de imposto de renda. Do que importa aí, o pessoal da internet, dos e-commerce, né? Então, a gente sabia, o que está faltando é planejamento. Porque o orçamento, é claro que se você vem no acompanhamento do orçamento, você tem uma redução ali significativa mês após mês, é uma coisa. Mas não foi esse o caso. Então não, essa erosão, ela foi criada. Isso foi uma implosão feita pelo próprio governo. Não estão aparecendo buracos no orçamento, nas receitas que não eram previstos. Foram criados buracos, foi dinamitado
Eu não acredito que o orçamento de 2023 tenha sido aprovado e não se alcançou a arrecadação prevista no orçamento. A gente quer saber disso. Vem cá, você alcançou a receita? Sim, como é que está a situação aí? Exatamente. Você está acompanhando? Não alcançou a receita? Ah, não. É uma coisa, aí é um problema. Não alcançou a receita. Agora, se você está cumprindo o orçamento, aquela meta do orçamento. Ah, mas a gente mudou. Mas vem cá, a meta era essa, você está alcançando? Porque, assim, todo mundo tem a expectativa de um ganho extra. Só que a expectativa do ganho extra não compõe a realidade. Sim. Então, essa questão judicial, eu vou mexer, eu vou alterar para ganhar, isso aí não é o melhor. Então, e falando de política pública, você só pode aumentar investimento se você tem um aumento na receita. E vamos lembrar... Porque senão você só está aumentando o seu endividamento. E vamos lembrar que, de acordo com o Ministério, haviam 13 mil cargos técnicos que o governo queria transformar em 9 mil cargos de nível superior. Então, 13 mil de nível técnico para transformar em 9 mil. Ainda existe essa vacância ali, que não estava no orçamento, não estava na folha de pagamento. Que se ocorreu isso, que se de fato foram já ocupados, tem essa folha de pagamento também, isso dentro disso. Vamos começar. Despesa com isso, despesa com aquilo. Quer comprar avião, quer fazer isso, quer fazer aquilo, como? Ué, a gente teve um aumento de quantos ministérios, Márcio? Só na virada, na transição. E eu não digo que está errado. Assim, eu não estou aqui julgando se está certo, se é necessário ou não o aumento de ministério. Mas você tem que cortar alguma coisa. Exato, só que a gente a gente está num momento de transição. Na transição, você só mexe no que é possível. Aí quando você montar o teu orçamento, que aí seria agora para 24, aí você contempla, se der, você contempla um aumento total. Senão você vai ter que trabalhar isso para chegar em determinado, que seja na metade do teu governo, e aí sim você conseguir atender aquilo que você se propôs. Agora você não pode, Márcio, querer atender a expectativa criada em campanha sem mensurar o impacto que isso vai ter em todo o restante do já planejado. Fizeram uma mudança nessa questão do arcabouço, eu não sei se isso gera essa questão da responsabilidade fiscal. Eu não sei se alcança isso, porque você tem uma meta, você tem um orçamento. Não, se você acaba com a meta, não tem problema fiscal. Então é aquele teu negócio, mas você tem um orçamento. Então, a grande briga de aprovar o arcabouço fiscal foi exatamente por conta disso. Porque senão a meta não seria cumprida. E aí sim incorreria infração na responsabilidade fiscal. Agora, se você acaba com a regra, você não tem o que quebrar. E agora tá nítido, o Haddad ainda ficou meio irritado lá com as perguntas. Déficit está aí, tá certo, a estimativa é de 200 bilhões para mais. Porque, né? E assim, o que é pior ainda, faltando 2 meses. Ele tá buscando responsabilizar Supremo. Os outros por um trabalho que não foi feito em casa. Porque, na verdade, quem defendeu o tempo inteiro que os investimentos seriam ajustados para que se tenha um equilíbrio e um déficit zero foi o ministro da Fazenda e a ministra de Planejamento. E o próprio governo, o próprio presidente foi enfático: não iremos cortar. O déficit zero é impossível. Não chegaremos lá. E assim, minimizou. Mas qual o problema? Isso é irrelevante. E assim, não é irrelevante. Você não cumprir a sua responsabilidade fiscal não é irrelevante. E talvez isso tenha estressado tanto o ministro da Fazenda, porque durante todo o período ele prometia que, apesar do aumento de investimento, apesar da isenção disso, apesar da desoneração daquilo, temos gordura para gastar. Temos gordura para gastar e vamos finalizar com déficit zero. E agora, aos 45 do segundo tempo, falou: é impossível. Não se tem déficit zero. Bom, lembrando que o Ministério da Fazenda elegeu um presidente, né? Fernando Henrique Cardoso. Quem é mais velho, quem é da nossa geração, um pouco da geração do César também, conheceu essa história que Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda e a criação do Real, né? O mesmo ministério que elege pode derrubar também. Exato. Porque os nossos maiores... Assim, precisamos ser muito claro, né? Os maiores problemas que a gente tem hoje são de ordem econômica. E sentiremos o impacto aí nas próximas semanas. O dólar já
extrapolou a barreira dos R$5 que há tempos não acontecia. O reflexo aparece. Cada novo comentário, cada nova declaração, cada novo erro no planejamento tem o seu impacto de forma imediata aí na... Lembrando que há 15 dias atrás já se retomou aí, já houve um aumento no diesel, já... Então, cada hora não, vamos dar crédito para aumentar o poder de investimento do empreendedor, seja das grandes empresas ou do microempresário. Aí, em contrapartida, virando a esquina, você vem e passa uma rasteira. Não tá fácil, não. O Brasil não é para amadores.